E aí, investidor, você que tem Banco do Brasil na sua carteira ou está pensando em comprar, pare tudo o que está fazendo agora e assiste esse vídeo. O Banco do Brasil acabou de divulgar o pior resultado do ano, com o lucro despencando 60% no terceiro trimestre. E não é só isso, a empresa cortou o guidance pela segunda vez em 2025. Nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que aconteceu com o Banco do Brasil e fazer uma análise fundamentalista completa e responder a pergunta que todo mundo quer saber. É hora de vender ou essa é uma oportunidade clara de compra? Então, fique até o final porque eu vou revelar o que os maiores analistas do mercado estão recomendando e qual é a minha opinião sincera sobre esse papel. O desempenho mensal do banco em 2025 mostrou volatilidade significativa, com um máximo de 16,57% em agosto e o mínimo de 18,96% em maio. Primeiro, vamos aos fatos. O Banco do Brasil divulgou no dia 11 de novembro os resultados do terceiro trimestre de 2025. E cara, foi de arrepiar os cabelos. O lucro líquido do terceiro trimestre foi de 3,78 bilhões de reais. Parece muito dinheiro, né? Mas quando você compara com os 9,5 bilhões do mesmo período do ano passado, a gente está falando de uma queda brutal, de 60,2%. Olha esse gráfico aqui comigo. No terceiro trimestre de 2024, o Banco do Brasil lucrou 5,27 bilhões de reais. No quarto trimestre, caiu para 4,37 bilhões. No primeiro trimestre de 2025, despencou para 3,44 bilhões. E no segundo trimestre de 2025, chegou no fundo do poço, com 2,78 bilhões de reais. E agora, no terceiro trimestre de 2025, teve uma leve recuperação para 3,78 bilhões. Percebeu o padrão? A tendência é claramente de queda. E isso não é normal para uma instituição financeira do tamanho do Banco do Brasil. Só para você ter uma ideia do impacto, se somarmos os 9 primeiros meses de 2025, o banco lucrou apenas 10 bilhões de reais, enquanto no mesmo período de 2024 foram 22,75 bilhões. Mais do que o dobro, é uma queda de 56%. Mas afinal, que diabos aconteceu com o Banco do Brasil? E por que esse resultado veio tão ruim? Mas antes de eu dar essa resposta, me conta aqui nos comentários se você tem o Banco do Brasil na sua carteira e se tem, qual é o seu preço médio? Bom, a resposta está em apenas uma palavra, aquela que você já deve ter ouvido: agronegócio. O Banco do Brasil é um dos maiores financiadores do agro brasileiro, certo? E em 2024 e 2025, o setor agropecuário enfrentou uma das piores crises de inadimplência da história recente. Olha só esses números que levantei para você. 1. Provisões para devedores duvidosos. O Banco do Brasil teve que provisionar muito mais dinheiro para cobrir os calotes. As provisões subiram para níveis alarmantes. 2. Custo de crédito explodiu. O banco tinha uma projeção de custo de crédito entre 48 e 52 bilhões para 2025. E sabe quanto ficou a nova projeção? Entre 59 e 62 bilhões, um aumento de até 27%. Número 3. Inadimplência no agro. Produtores rurais enfrentaram quebras de safra, queda nos preços das commodities e dificuldades climáticas. E o resultado foi que não conseguiram pagar os seus financiamentos. E ainda tem mais. A margem financeira do banco também foi pressionada. Para você ter uma ideia, a margem financeira bruta foi de 18,9 bilhões no terceiro trimestre de 2025, uma queda de 16,1 comparado com o mesmo período de 2024. E o índice de eficiência, que mede o quanto o banco gasta para gerar a receita, piorou para 39,2%, comparado com 35,9% no ano passado. E agora vem a parte que realmente assustou o mercado. O Banco do Brasil cortou o guidance pela segunda vez neste ano. Guidance, para quem não conhece o termo, é a projeção que a própria empresa faz dos seus resultados futuros. É tipo uma promessa que a empresa faz ao mercado. No início de 2025, o banco prometia um lucro líquido ajustado entre 36 e 40 bilhões para o ano todo. Depois do primeiro corte, isso caiu para a faixa de 21 a 25 bilhões. Mas agora cortou novamente e a previsão ficou entre 18 e 21 bilhões. Isso representa uma redução de até 52% na projeção original. É como se a empresa estivesse dizendo: pessoal, a situação ficou muito pior do que imaginávamos. E olha, quando uma empresa de capital aberto
corta guidance 2 vezes no mesmo ano, isso é um sinal de alerta vermelho piscando. Mas ok, como isso tudo impactou o preço da ação? Que é exatamente o que a gente quer saber. Bom, se você tem Banco do Brasil na carteira, já deve ter sentido na pele. No dia do resultado, 12 de novembro, o banco chegou a cair 6% na abertura do mercado. As ações abriram a R$ 23,47 e fecharam o dia a R$ 22,80. E no dia seguinte, dia 13 de novembro, a sangria continuou, com as ações abrindo em R$ 21,30, uma queda adicional de 6,6%. Hoje, dia 14 de novembro, Banco do Brasil é cotado a R$ 22,44. Se a gente olhar o ano como um todo, a ação está com um retorno negativo de 6% em 2025. Para você ter uma perspectiva, em janeiro o Banco do Brasil estava em R$ 23,62. Chegou a atingir o pico de mais de R$ 29 em maio e agora está por volta de 22, praticamente no mesmo patamar do início do ano. O pior momento foi em julho, quando as ações chegaram a R$ 18,12, uma queda de quase 40% em relação ao pico de maio. Isso mostra a volatilidade brutal que o Banco do Brasil tem enfrentado em 2025. O investidor que comprou no topo está amargando um prejuízo de 26%. Agora, vamos ao que interessa, a análise fundamentalista. Vale a pena ter Banco do Brasil na carteira com esses fundamentos? Aproveita e deixa o seu like nesse vídeo. Deu bastante trabalho para eu pesquisar todos os dados do banco. E se inscreve no canal, pois estou sempre produzindo conteúdos que com certeza vão te interessar. Agora vamos aos números. Comparativo do ROI do Banco do Brasil entre terceiro trimestre de 2024 e terceiro trimestre de 2025, evidenciando a queda acentuada da rentabilidade. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, no terceiro trimestre de 2024 estava em 21,1%, um número excelente para o setor de bancos, mas no terceiro trimestre de 2025 despencou para 8,4%. Isso mostra que o retorno sobre o patrimônio líquido caiu para menos da metade. Já o PL, que é o preço sobre lucro, atualmente está em 9,9 vezes. Isso significa que, teoricamente, você recuperaria o seu investimento em menos de 10 anos, se os lucros se mantivessem constantes. É um múltiplo baixo, o que pode indicar que a ação está barata. Mas cuidado, porque também pode ser um value trap, uma armadilha de valor, onde a ação está barata porque os fundamentos estão realmente ruins. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 7,61%. É um dividend yield atraente, mas tem um porém. Com os lucros caindo, os dividendos futuros também podem ser menores. Inclusive, o CFO do banco já sinalizou que os dividendos extraordinários podem não vir esse ano, devido aos resultados fracos. O Banco do Brasil tem um valor de mercado de 127 bilhões de reais. É a terceira maior instituição financeira do país em valor de mercado. E o índice brasileiro está em 15,8%, acima do mínimo regulatório, que é de 11%. Isso é positivo, porque mostra que o banco tem capital suficiente para absorver perdas. Mas o que os analistas estão dizendo? A maior corretora do país manteve a recomendação neutra após os resultados fracos. O preço-alvo foi reduzido, refletindo as perspectivas mais fracas. Já o maior banco de investimentos tem uma visão mais cautelosa, aguardando sinais concretos de recuperação no agronegócio antes de recomendar compra. Já o Citi levantou bandeira amarela para o Banco do Brasil, alertando sobre os riscos crescentes no portfólio de crédito agro. Agora vamos ver, no geral, a média dos preços-alvo. Genial Investimentos, em relatório de outubro, tinha um preço-alvo de R$ 25 para Banco do Brasil, mas isso foi antes dos resultados ruins do terceiro trimestre de 2025. A média dos preços-alvos dos analistas está em torno de R$ 25, o que representa um upside de cerca de 12% em relação ao preço atual. Mas atenção, esses preços-alvo foram estabelecidos antes do resultado do terceiro trimestre de 2025. Então é provável que várias casas de análise revisem suas projeções para baixo nas próximas semanas. Ok, até agora só foi notícia ruim, mas será que existe alguma perspectiva positiva para o Banco do Brasil? Olha, vou ser honesto com você, tem sim alguns pontos que podem ser considerados. Vamos a 5 deles. Número 1, recuperação do agro em 2026. O próprio Banco do Brasil projeta que a inadimplência no agronegócio deve começar a cair a partir do primeiro trimestre de 2026. E se isso se confirmar, as provisões vão diminuir
e os lucros devem se recuperar gradualmente. Número 2. Safra 2025-2026. As projeções indicam uma safra recorde para 2025-2026. Se confirmar, os produtores terão mais capacidade de pagamento e a inadimplência pode cair. Número 3. Crédito para o agro em 2026. O Banco do Brasil já sinalizou que vai ofertar 400 bilhões para o agronegócio em 2026, mantendo seu papel do principal financiador do setor. Número 4. Valuation atrativo. Com o PL baixo de 10 vezes e dividend yield acima de 7%, o papel pode ser interessante para quem pensa no longo prazo e acredita na recuperação. Número 5. Ação do governo. Como acionista controlador, o governo federal tem interesse na recuperação do banco e pode tomar medidas para apoiar. Lembrando que esses são cenários prospectivos, então, no curto prazo, os riscos continuam bem elevados. E agora chegou a hora da pergunta que não quer calar. Cláudio, devo vender minhas ações do Banco do Brasil ou segurar? Bom, eu digo que não existe uma estratégia única para todo mundo. Cada investidor tem um perfil, seu objetivo e sua estratégia. Na minha visão, quem comprou o Banco do Brasil pensando nos dividendos do curto prazo, talvez seja a hora de reavaliar as suas posições, pois com lucros caindo, os dividendos tendem a serem menores também. Agora, se você comprou para fazer um trading de curto prazo, o que eu realmente não gosto e nem indico na minha formação, a tendência ainda é de pressão vendedora. Agora, para quem comprou pensando em longo prazo, como os meus alunos da formação Value Investing, faz todo sentido segurar, especialmente se você comprou em preços mais baixos. Com o valuation atrativo, o potencial de recuperação é grande. E para você que não tem o Banco do Brasil na sua carteira e perdeu a última baixa, eu esperaria, pois acredito que ainda não vimos o fundo. Os próximos trimestres podem ainda trazer mais notícias ruins antes da recuperação começar. Bom, pessoal, essa foi a análise completa de Banco do Brasil. Espero que tenha ficado claro o cenário que o banco está enfrentando. E se você gostou desse conteúdo e ainda não deixou o seu like, agora é a hora. Aproveita e conhece meu canal. Tenho vários vídeos interessantes por lá. Um forte abraço e bons investimentos e até o próximo vídeo.